comentário de Schleiermacher, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 3 e 4, sobre o que é dom de língua. Que muitas vezes nessas igrejas pentecostais é ensinado que essas línguas se tratam de língua dos anjos e não línguas terrenas. Que na lógica aqui se trata de língua terrena. Quando se fala de língua espiritual, é no sentido porque a pessoa não estudou, não nasceu naquela região, portanto falou língua fora da sua região, dos povos que estavam ali na festa, porque a festa de Pentecostes vinha várias nações subir a Jerusalém para festejar o Pentecoste. Então aqueles apóstolos ali que eram arameus, judeus, né, que os judeus também são povos arameus, Devarim lá fala, né, diz assim dirás perante Adonai teu Elohim, arameus era meu abo, quando desceu o Egito, saiu de lá uma grande nação. Quer dizer, todo judeu tinha que declarar que era arameu. Então, aqui no texto aqui, de Atos dos Apóstolos, o Evangelho dos 12 narra de uma forma mais clara. Esse Evangelho dos 12 se encontrava na biblioteca de Indésia, que é uma das bibliotecas mais antigas nas arenas do mundo. E vou fazer a leitura do texto aramaico de Atos e fazer a leitura traduzida do texto do Evangelho dos 12 para vocês compreenderem que essa língua que a gente entende são línguas novas. Por quê? Porque eles nunca tinham falado nesse idioma. Então eles passaram a falar no idioma daqueles povos que estavam ali na festa, na língua materna deles. É por isso que é chamado de nova língua. Se eu falo português e amanhã eu aprendo outra língua, então passei a falar uma nova língua. Então vamos lá fazer a leitura aqui do texto de Atos, né? Para vocês compreenderem. Uet Hazu Lechon Lechana Damit Fargin Hawa Aicha Nora Aitevun Al Had Menehun Uet Melu Korhun Be Rua de Kudish Uekifu Hawa Lami Melu Bilechan Lachan Aicha Ma de Rua Yaheb Hawa Lechune Lami Melu. Então aqui o verbo Hazu, né, vem do verbo Haz, significa ver, visão, Lehune, Lachana, Lehune eles, né, Lachana língua, né. Então foram vistas sobre eles língua repartida como língua de fogo. Nurá significa fogo, né, e veio sobre cada um deles. Al significa sobre, né, pousar, né. Had significa cada um, né. Então aqui diz aqui que essas línguas que eles falaram, que foram capacitados pela Ruach Kadisha, né, e que eles passaram a falar a partir do Espírito, né. Então aqui na tradução aqui para vocês entenderem melhor, e todos ficaram cheios da Ruach Kadisha, né, do Espírito Santo, e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Então passaram a falar em várias línguas. Vamos aqui, que esse texto aqui em Sirico, ele foi traduzido, aqui está só mostrando para vocês aqui sobre a folha do Evangelho dos 12, que foi traduzido mais ou menos por volta do ano 1850, 1841, da Biblioteca de Indésia. E aqui já está todo traduzido. Peguei a tradução ali do tradutor que traduziu, com mais perfeição, e pus aqui no transliterador para facilitar, para vocês compreenderem. E suas mentes eram fervorosas e estavam inflamadas, como um fogo que queimava, e foi-lhe dado a cada um deles uma língua e graça. E Simeão falou com eles em hebraico, Tiago em latim, e João em grego, e André em palestino, e Felipe em egípcio, e Bartomai em elamita, e Mateus em parto,
e Tomé em indiano, e Tiago, filho de Afeu, na língua da Mesopotâmia, que está além do rio, e Tadeu em africano, e Simeão o cananeu em mediano, e Matias na língua persa. E eles entendiam o que dizia cada um, compreendendo a língua do seu próximo. E todos aqueles que os ouviram ficaram surpresos e perturbados, e disseram: como essas pessoas bárbaras e desprezíveis de repente se tornaram sábias, faladoras de coisas intrigadas e reveladoras de segredos? Quem lhes deu isso? E como eles foram instruídos? Para nós o ouvirmos falar em novas línguas em que não nasceram, e pregar o arrependimento e convidar aos homens para o reino de Allahá. Então aqui, aí fala que eles não nasceram entre nós e não cresceram conosco, porque eles se ficaram perturbados, porque essas nações que vieram subir para a festa, ouviram essas pessoas falar no seu idioma natal, onde eles não eram nascidos. É por isso que é chamado de nova língua. Então essas línguas que foram faladas em Atos dos Apóstolos, nada tem a ver com a língua dos anjos, certo? Se trata, o dom de língua aqui era utilizado para anunciar Absorá, as boas novas, né? Que Absorá, Sarbat, significa boas novas, evangelho, boa notícia, né? Ambas as palavras todas são de origem aramaica, as três, evangelho, Sarbat, Absorá. Então aqui vemos que essas línguas nada tem a ver com língua de anjos, supostamente de anjos, mas sim são idiomas que são compreensíveis. Por que se tornam novas línguas? Porque eles não dominavam essas línguas, de repente passaram a falar. Então aqui eu quero deixar registrado, esse aqui é o texto que eu tirei do Evangelho dos 12. Shalom, Lerit Raot.